E aí, meus meninos e minhas meninas, eu sou Gabriel Games e hoje estou para trazer mais vocês do mesmo jeito que eu já tinha feito os outros vídeos já de coisas pensantes, coisas filosóficas que eu tinha feito sobre a mãe do Steven, Undertale, a teoria de Undertale, e agora chegou a vez deles, a trindade da Cartoon Network, para quem ainda não sabe. Teve a trindade dela que foi Hora de Aventura. Hora de Aventura é apenas um show. E, é claro, o Steven Universo. O título deste vídeo aqui vai ser Desenhos Pensantes. Vou explicar para vocês que desenho não é só uma coisa só para criança. Pode também ter meios narrativos bem complexos e muitas camadas. Então vamos lá começar este vídeo aqui junto com vocês. Vamos lá. Vamos agora para o tópico início. A gente tinha uma época onde os desenhos tinham ficado simples nos anos 2000. Até ir a um salto no tempo que os desenhos começaram a focar mais camadas por camadas nos personagens. Eu chamo eles de desenhos pensantes, desenhos com aspectos filosóficos e complexos, de contar sua história. E nesse meio se destaca 3, contando cada história e um tema para desenvolver. Como falei, os desenhos dos anos 2000 sempre foram aqueles desenhos mais simples, mais pé no chão. Tinha suas maluquices, mas não muito mais profundo. Tipo, como é que a gente vai saber algumas coisas sobre o Dexter? A gente só conhece que ele é uma criança que é um gênio. E tem uma irmã que é loira. E o Dudu Edu Dedu. Dudu Edu Edu. Eita, meu pai do céu, é difícil fazer essa palavra. Dudu do Edu. Que é os 3 personagens que se chama Eduardo. Mas mesmo assim, eles são simples. A mesma coisa também foi a Vaca e o Frango, para quem conhece. É o Ren Stimp. Não sei se eu falei certo, mas espero que tenha dado certo. Então vamos lá. Começar com eles. Aqueles que acham que é infantil, mas ao mesmo tempo não é infantil. Apenas um show. Vamos lá. Que conta a história de 2 personagens, Mordecai e Rigby, que trabalham em um parque junto com seus amigos. Mesmo sendo de comédia, tinha vários temas para as pessoas se identificar. Exemplo foi o Mordecai e seus 3 amores. A teoria dos 3 amores para quem não conhece. O primeiro com a Margaret, que sempre foi tímido e nunca se declarou para ela, e que sempre teve um amor platônico. Ele tinha ciúmes, mas era um amor platônico de infância dele, que nunca conseguiu se desenvolver, mas quando se desenvolveu, teve outras camadas. E é claro, envolvendo mais uma personagem e uma das suas teias sedosas de amor. A segunda é a personagem CJ, a pessoa mais legal de todas, quase sendo a namorada perfeita para ele. Os dois se combinavam perfeitamente, mas conflitos atrás de conflitos acabou rolando separação. Era o Mordecai traindo a Margaret, era a Margaret traindo os namorados dela. Não traindo especificamente, mas foi mais o Mordecai, que no meio de suas conquistas tentou arranjar outra maneira, nunca conseguindo ficar com uma e nem com a outra, sempre envolvendo vários conflitos internos do próprio Mordecai. O Rigby se destacou bem. Aquele que a gente achava que ia se dar mal, todo possível, foi o cara que mais se deu bem. Se casou com a Lynn, teve uma filha e teve todo o arco dele que se desenvolveu durante as temporadas, enquanto o Mordecai ele se decaiu um pouco. E é claro, nossa última garota no final da série, que namora mesmo sendo opostos, mas que fica até o final, que é aquela moça vampira,
todo mundo conhece lá, que foi no último episódio dos episódios, tipo, todo mundo lá se resolvendo, tudo, seguindo seus sonhos e tudo. Vamos seguir para o resumo de apenas um show. Resumindo isso, Mordecai não tinha um histórico difícil e de se compreender, sendo resolvido no final da história. Mordecai é um adulto que consegue falar, mas não pensar. Agora falando sobre o melhor amigo do Mordecai, que teve mudanças muito fortes durante a série, mesmo sendo do personagem mais babaca, até que um cara legal e responsável, que soube lidar com algumas coisas durante a vida. Nas primeiras temporadas, o Rigby era uma pessoa imatura, que sempre era malandro nas coisas que fazia, mas depois de conhecer sua paixão, a Lynn, ele começou a mudar e ser responsável durante as temporadas. Resumindo, o Rigby, ele foi um personagem imaturo para uma pessoa legal e responsável. E sua mensagem é: você pode até ser um adulto, mas tem uma jornada para fazer até ser maduro pela vida. E a gente encerra o tópico de apenas um show com essa mensagem da própria série. E agora chegamos no nosso próximo tópico, que é a aventura vai começar, todos juntos vão... Hora de Aventura, a segunda trindade que teve antes do Steven Universo e do apenas um show. Sendo um desenho até que divertido para muitas pessoas, muitas camadas, que aquilo lá sim tem camada atrás de camada. Então vamos lá. O início de Hora de Aventura. Agora sobre falar de Hora de Aventura, onde tem suas camadas de personagens muito fortes. Cada um tem uma história para contar, seja ela o Finn, o Rei Gelado, a Marceline, a Jujuba. Qualquer personagem que você for imaginar pode ter alguma história envolvente durante a série. E vamos descer aqui. E as personagens que têm mais destaque na série é a Princesa Jujuba e Marceline, já que, mesmo que seja do próprio Finn, que é a jornada dele e tudo, ainda tem as suas personagens secundárias que são destaque, Jujuba e Marceline. Elas têm uma história juntas desde muito tempo. As jornadas delas são bem longas, mas sempre falando com calma nos episódios. Marceline sofreu muito com a perda de algumas coisas, até quase perdeu o seu amigo Simon, que agora sobreviveu sem a coroa mágica agora. O Rei Gelado, por ele ser o Rei Gelado e ser um pouquinho maluquinho, é por causa da coroa que ele tinha usado. E a gente sabe o que aconteceu para rolar aquele conflito da coroa junto com a mente dele. Vamos descer mais um pouquinho. Mas a mensagem que passa é: mesmo que repleto de aventuras, ainda tem que lidar com seus traumas. O Finn tem seu trauma de mar, já que quando ele era bebê, o pai dele levou ele para o mar bem agitado. E a gente conhece muito bem como é que é. Sabe como é que é o destaque deles, sabe qual é a história, o objetivo deles e o final da história deles. E a gente encerra por aqui o tópico de Hora de Aventura. E agora vamos para o nosso próximo e último tópico, que é Somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. Steven Universo. Como eu já tinha falado antes, eu já tinha falado da personagem Rose Quartz, de Steven Universo. Agora, é a série em toda agora que a gente vai falar, que é o que tem mais destaque também em suas histórias, seja a das personagens que a gente conhece, Garnet, Ametista e Pérola. A Pérola que teve mais destaque também em alguns episódios, onde que ela sempre fazia as coisas para a mãe do Steven, para Rose, mas ela ainda se sente apegada e muito acolhida a ela. Mas vamos continuar aqui. Agora, o que falar sobre Steven Universo, que é mais um desenho que se destaca pelos seus personagens.
E não é só pelo personagem principal que tem destaque, mas também os seus secundários. Nele você aprende como é ter emoção e não reprimir elas. Tem vários ensinamentos que Garnet, Greg, Pérola, Ametista e Steven Coney tem, cada um sabe quais são os seus sentimentos e desejos, sonhos, e que eles conseguiram, sem ter medo de falar sobre os seus sentimentos. Steven acabou virando o líder das Crystal Gems. Garnet virou a pessoa que conseguiu se encontrar com a sua alma gêmea. Pérola conseguiu ficar bem consigo mesma, mesmo tendo que carregar a culpa de ter muitas e muitas partes que ela devia ter pensado. E questionado a sua mentora, visto que ela, mesmo que pudesse ser boazinha, ainda tinha seus conflitos ainda com o povo do planeta dela. Mesmo que seja contada a história de trás para frente. Bom, vamos seguir agora com a mensagem de Steven Universo. Não tenha medo de ser você mesmo. E claro, nossa última conclusão. Nosso último tópico dos tópicos, que é conclusão. Desenhos também pode ter uma narrativa e personagens interessantes, e não só é para criança ver. Também pode ser adulto, jovem, adolescente, todos os públicos. Não é só um produto só para criança. E pessoas, eu encerro meu vídeo por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse vídeo aqui. Rapaz, foi difícil fazer esse roteiro. Não foi fácil fazer esse roteiro aqui. Tive conflitos aqui para saber se eu deveria fazê-lo ou não. Mas, olha só. Se esse tema aqui tiver aqui no YouTube em si, eu pelo menos quero tentar. Quero tentar falar da minha perspectiva e da minha opinião também, do que eu escrevi aqui. Porque isso aqui é totalmente escrito por mim. Não é inteligência artificial nem nada. Bom, pessoas, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Falei tchau. E espero que vocês gostem deste vídeo. E falou!